já dissemos no bloco passado, se não houver expediente bancário no dia 15 do mês subsequente, no caso dos contribuintes individuais que trabalham por conta própria e no facultativo, bem quando eles prestarem serviços a entidades que não têm a obrigação de fazer o recolhimento da sua contribuição previdenciária, ele deve recolher a contribuição até o dia útil imediatamente posterior e, quando não houver expediente bancário no dia 20, em relação às empresas e equiparados, inclusive o próprio segurado especial, quando arrecadar as contribuições daqueles que lhes prestem serviço, ele deve recolher a contribuição até o dia útil imediatamente anterior. Então isso aqui, pessoal, fica fácil na hora da gente lembrar na hora da prova. Se a data da contribuição é até o dia 15, pode pagar no dia útil subsequente. Se é no dia 20, tem que pagar no dia útil imediatamente anterior. A entidade sindical e a empresa de origem devem arrecadar e recolher nos mesmos moldes das demais empresas as contribuições relativamente à remuneração do dirigente sindical. E aqui, pessoal, a gente vai ter que saber, e a prova vai ter que explicar isso, se aquele dirigente sindical, aquele diretor do sindicato, aquele presidente do sindicato, ele está recebendo uma remuneração do sindicato para exercer o seu mandato, né, sindical, e se a empresa também está lhe remunerando. Caso haja remuneração de ambas, ambas devem arrecadar e recolher nos mesmos moldes das empresas, ou seja, tendo como base de cálculo o salário de contribuição que é pago a este dirigente sindical, lembrando que, neste caso, tem que verificar se as duas remunerações não ultrapassam o teto do salário de contribuição e deve arrecadar a contribuição do dirigente sindical, além da sua própria, 20% sobre o salário de contribuição, mais o SAT, né, 1, 2 ou 3%, e fazer este recolhimento até o dia 20 do mês subsequente àquele que se arrecadou a contribuição. Se o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, a outro contribuinte individual equiparado à empresa, a produtor rural, pessoa física ou a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitado a 9% do respectivo salário de contribuição, inclusive o cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Gente, vamos entender isso aqui. Imagine que a remuneração que é paga ao contribuinte individual é de R$3.000, sendo este contribuinte individual prestador de serviço a uma ou mais empresas ou a outro contribuinte individual equiparado à empresa, tá? Como a gente viu aqui neste item. Bom, se ele recebe R$3.000, qual é a contribuição dele quando ele presta serviço à empresa? 11%, que a empresa ela tem que reter, arrecadar dele e recolher. 11% de R$3.000, 330, tá? Qual a contribuição da empresa incidente sobre este valor que ela pagou ao contribuinte individual? Veja que aqui fala que ele vai poder abater, deduzir da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa. Como a empresa que toma serviço do contribuinte individual tem que contribuir, além de arrecadar a parte do contribuinte individual, tem que contribuir com a sua própria cota, no que chamamos de cota patronal, que é quanto? 20% sobre o valor pago ao contribuinte individual, que foi R$3.000, a contribuição da empresa, nesse caso, vai ser 20% de R$3.000, que dá R$600. Então,
o contribuinte vai a poder deduzir da sua contribuição de 330, 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago. Beleza? R$600. Quanto é 45%, que é quanto o contribuinte pode deduzir? 45% da contribuição da empresa, 45% de R$600. Neste caso, dá R$270. Ou seja, dos 330, que é a contribuição dele, ele pode deduzir 45%, ou seja, R$270, ele pode abater desta contribuição de 330, desde que limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Quanto é 9% do salário de contribuição? R$3.000, que foi o que ele recebeu, vezes 9%. Deu exatamente 270. Então, como está limitado a 9%, o contribuinte individual vai poder deduzir R$270, que é 45% da contribuição da empresa, da sua contribuição. Então, neste caso, ele vai pagar apenas R$60. Ok? Para efeito de dedução, considera-se contribuição declarada a informação prestada pela empresa na guia de pagamento do FGTS e informações à Previdência Social, a GFIP, ou uma declaração fornecida pela empresa ao segurado, onde consta, além da identificação completa da empresa e do segurado, com o número do CNPJ, o número de inscrição do trabalhador do contribuinte individual, o valor que foi pago e o compromisso de que esse valor vai ser incluído lá na GFIP e efetuado o recolhimento da contribuição. Caso o contribuinte individual faça essa dedução aqui, ou seja, deixar de pagar 330 para pagar 60, entretanto, utilizando-se este salário de contribuição para todos os fins, se isto aqui não for comprovado que houve efetivamente essa declaração pela empresa dos valores ou que houve o efetivo recolhimento deste valor aqui, que no caso quem vai recolher é a empresa, mediante a utilização desse dispositivo legal, ele vai ter este valor glosado, ou seja, este valor que ele pagou a menor, por conta da dedução feita, sem, obviamente, haver a declaração da empresa nem o seu recolhimento, este valor de R$60 não será considerado pela Previdência Social e ele vai ter que complementar essas contribuições com juros, multa, correção monetária, tudo direitinho, ok? A empresa ou cooperativa adquirente consumidora da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria para que o contribuinte individual comprove a operação e a respectiva contribuição previdenciária e até mesmo não havendo este recolhimento por parte da empresa, ele comprovar que houve o exercício da atividade remunerada, no caso, como produtor rural em regime de economia familiar ou individualmente, para, inclusive, comprovar esse exercício para fins de benefícios lá na frente. Então, é uma obrigação da empresa fornecer este documento fiscal. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, a receita proveniente da comercialização de produção, ela deve comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma de regulamento, justamente para comprovar que naquele ano ela não obteve nenhum rendimento por contribuição, por comercialização da produção rural. Entretanto,
obviamente comprovando que ela está exercendo a sua atividade, está inclusive tendo produção, só que apenas não está comercializando, ela vai poder comprovar a sua qualidade de segurado especial futuramente. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção no ano anterior, exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social, também pelo respectivo grupo familiar. Uma outra obrigação, pessoal, prevista lá no artigo 31 da Lei 8.212 e no artigo 219 do Decreto 3.048, é a obrigação de retenção de contribuições. E quando que se dá esta retenção e em que percentual e quando que tem que ser arrecadada esta retenção? A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, ou seja, a empresa contratou serviços que vão ser prestados por pessoas de outra empresa, seja de trabalho temporário, seja por uma sublocação, uma subcontratação, por exemplo, tá? Esta empresa tomadora do serviço contratante, o que ela deve fazer? Ela deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços que é emitido pela contratada, pela empresa prestadora de serviço, e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra, que é a contratada, essa importância de 11% sobre o valor da nota fiscal até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. Então a regra, tá vendo, pessoal? Quando a data de recolhimento é até o dia 20 do mês subsequente, sempre se antecipa o recolhimento quando não tem expediente bancário. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque caso caia na prova, nós vamos ter uma pegadinha. Veja que é até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota ou da fatura. Não é até o dia 20 do mês subsequente ao da prestação do serviço. Digamos que a empresa contratante contrata serviço de uma empresa de trabalho temporário para ela prestar serviços no mês de março. Mês de março, são cedidos os trabalhadores para a empresa contratante tomadora, só que a empresa contratada só emite a nota fiscal em maio, 2 meses após a prestação do serviço. A nota foi emitida em maio. Este valor de 11% sobre a nota emitida em maio deve ser arrecadado até o dia 20 do mês de junho, mesmo que o serviço tenha sido prestado em fevereiro. Então, muita atenção com isso aqui. Não é a retenção de 11% sobre a nota, recibo ou fatura, não deve ser recolhida no dia 20 do mês subsequente ou da prestação do serviço, e sim dia 20 do mês subsequente da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço. Emitiu a fatura no mês de abril, tem até dia 20 de maio para fazer o recolhimento e a retenção deste valor de 11% sobre o valor bruto da nota. Ok? Em se tratando de retenção e recolhimento realizados em nome de consórcio, ou seja, quando várias empresas em consórcio prestam serviço, as regras aplicadas aqui vão se aplicar a cada uma delas, observada a participação de cada uma dessas empresas
na forma do ato constitutivo do consórcio. Se foi o consórcio que prestou e o consórcio emitiu a nota fiscal, vai se recolher 11% em cima da nota fiscal emitida pelo consórcio. O que é cessão de mão de obra? É a colocação à disposição do contratante, do tomador do serviço, em suas dependências ou nas dependências de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. Nós vemos muito isso, pessoal, na construção civil, onde uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, ela vai construir um prédio. Só que ela precisa, nas várias etapas da obra, de cavar, né, de construir a fundação, de fazer os pilares. Ela subcontrata outras empresas para dizer, olha, eu vou lhe contratar para você aqui fazer a fundação. Daí uma empresa vai alocar os seus trabalhadores naquela obra pela qual ela foi contratada para prestar o serviço. Então ela vai dizer, olha, para eu fazer esta fundação eu vou cobrar 500 mil reais. Aí a construtora vai dizer, beleza, 500 mil reais. Na data em que a empresa que foi contratada para fazer a fundação emitir a nota de 500 mil reais, 11% desses 500 mil reais serão recolhidos até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal. Ok? O percentual de 11% será acrescido de mais 4%, 3% ou 12%, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregados, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Quando nós formos falar de plano de benefícios e entrar nos detalhes de cada prestação, de cada benefício, nós vamos ver que a aposentadoria especial é devida àqueles trabalhadores que trabalham em situações de exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, que prejudicam a sua saúde. E neste caso, por estarem expostos a esses agentes prejudiciais à saúde, eles se aposentam mais cedo, com 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente nocivo ao qual ele esteja exposto. Então, se nesta prestação de serviço, a empresa contratada, cedente de mão de obra, prestadora de serviço, coloca então esses trabalhadores expostos a esses agentes, e esses agentes deem ensejo à concessão da aposentadoria especial após 15 anos, além de reter 11% da nota fiscal, mais 4%. Se essa atividade dá ensejo à aposentadoria após 20 anos, 11% mais 3%, totalizando 14%. Se a atividade especial dá direito, atividade desenvolvida dá direito à aposentadoria especial após 25 anos de idade, além dos 11, 13%. Ou seja, a retenção de valores incidentes sobre a nota fiscal da empresa prestadora de mão de obra, cedente de mão de obra, pode chegar até 15%. Pode sair de 11%, passar para 13%, 14% ou 15%. Ok, gente? A retenção pela contratante se dará quando da prestação dos seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra. E aí, pessoal, lá nos incisos e parágrafos do artigo 31 da Lei 8.212 e artigo 219 do decreto, nós vamos ver ali uma série de atividades que são exercidas mediante cessão de mão de obra, onde há a necessidade da empresa contratante reter 11% sobre o valor da nota fiscal.
E aí nós vamos também, não vamos ficar lendo, vocês têm este material em mãos, vocês têm isso aqui na aula, mas é importante que vocês leiam essas atividades, que pode ser que a prova nos cobre. Coleta e reciclagem de lixo, construção civil, que é onde mais acontece esta obrigação de retenção, empresas de limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, de digitação e preparação para processamento de dados, treinamento e ensino, telefonia, inclusive telemarketing, que também acontece demais, onde uma empresa de telemarketing, ela cede os seus trabalhadores para trabalhar em empresas de cartão de crédito, em bancos, enfim, nessa telemarketing, como é, por exemplo, o caso clássico da Central 135 da Previdência Social, onde aquelas pessoas que estão ali atendendo não são servidores concursados, eles são contratados de empresas de telemarketing, são treinados para poder oferecer informações àqueles segurados que ligam. Então, esse é o grande exemplo aí que nós temos relacionados à Previdência Social de cessão de mão de obra. Neste caso, o INSS, como contratante destes trabalhadores pertencentes à empresa cedente de mão de obra, a empresa vai cobrar um valor X ao INSS, que vai reter 11% do valor daquela nota fiscal que foi emitida pela empresa que presta serviços à Previdência Social, cedendo seus trabalhadores para a Central 135, por exemplo. Tá? E os serviços de limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para processamento, eles também estão sujeitos à retenção quando contratados mediante empreitada de mão de obra. Nós vimos até agora, pessoal, as obrigações principais das empresas, consistentes em quê? Em pagar em pecúnia, em arrecadar, descontar e arrecadar em determinado prazo as contribuições a seu cargo e também a cargo daqueles trabalhadores que lhes prestam serviço, quando a lei lhes imputa a obrigação de descontar da remuneração do salário de contribuição desses trabalhadores a sua contribuição previdenciária e recolher junto com a sua contribuição patronal. Só que além dessas obrigações pecuniárias, as obrigações principais das empresas e de outros contribuintes, nós temos as obrigações acessórias, que não implicam necessariamente em um pagamento, mas implica em outras atividades, em outras ações que as empresas precisam fazer, sob pena também de serem multadas. Uma delas é preparar a folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos. Para que ela tem que fazer isso? Para que, quando a fiscalização da Receita Federal chegar, ela tenha justamente ali a folha para comprovar aquelas remunerações que ela pagou, aqueles valores sobre os quais ela fez a sua contribuição patronal, aqueles valores que foram arrecadados da remuneração dos trabalhadores a seu serviço e repassadas à Seguridade Social. Então, elas têm que fazer isso sob pena de multa se ela não preparar e mantiver em cada estabelecimento essa folha de pagamento. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições das empresas e os totais aferidos. Também para fins de fiscalização, lançar nos seus livros contábeis todos os fatos geradores. A receita, o lucro, o faturamento, quanto que foi recolhido da sua contribuição sobre cada um desses fatos geradores, conforme as alíquotas que nós já vimos
nas aulas anteriores. Prestar ao INSS e à Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras, contábeis, de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Informar mensalmente ao INSS, aí o decreto não está atualizado, não é mais ao INSS que é informado, e sim a Receita Federal do Brasil, por intermédio da GFIP, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse daquele instituto, até porque essas informações que são prestadas por meio de GFIP, que está sendo substituída, ou melhor, já foi substituída pelo e-social, elas vão alimentar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é utilizado pelo INSS para o reconhecimento de direitos a benefícios previdenciários. Afixar cópia da guia de pagamento da guia da Previdência Social, que é utilizada para o pagamento das contribuições sociais da empresa e dos trabalhadores a seu serviço, relativamente à competência anterior, durante o período de um mês no quadro de horário, naquele quadro de horário dos trabalhadores. Informar anualmente a Receita Federal, na forma estabelecida por ela, o nome, o número de inscrição na Previdência Social e o endereço completo dos contribuintes individuais que pessoalmente, por conta própria e ao seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, por ela utilizadas no período, a qualquer título, para distribuição ou comercialização de produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. Então nós estamos falando aí do representante comercial. A empresa deve informar a Receita Federal quem foi que ela utilizou como representante comercial para a venda dos seus produtos também. E como é que informa isso? Também por meio da GFIP, agora substituída pelo e-social. E também deve comunicar mensalmente os empregados a respeito dos valores descontados de sua contribuição previdenciária e, quando for o caso, dos valores da contribuição do empregador incidente sobre a remuneração do mês de competência, por meio de contra-cheque, recibo de pagamento ou documento equivalente. Então vejam que, ao pagar a contribuição previdenciária, tanto própria quanto do empregado, a empresa ela tem que fazer esta comprovação do que foi arrecadado, em especial a parte do empregado, fornecendo isso por meio de recibo, contra-cheque, olerite ou documento equivalente. Ok, gente? E quando essas contribuições são recolhidas fora dos prazos? O artigo 239 diz que elas são, sobre essas contribuições pagas em atraso, vão incidir multa, juros e atualização monetária. Então está lá no artigo 239 que, quando as contribuições e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento de débito, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas à atualização monetária quando exigida pela legislação, juros de mora de caráter irrelevável, ou seja, não tem como não aplicar juros, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a 1% no mês de vencimento, mais taxa Selic nos meses intermediários e 1% no mês de pagamento. E multa variável, também de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais para os fatos geradores a partir de 28 de novembro. Se o pagamento após o vencimento é de uma obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento de débito, 8% dentro do mês de vencimento, mais os juros que nós vimos e quando exigida a atualização monetária. Se foi dentro do mês de vencimento, por exemplo, tem que pagar até o dia 20 do mês subsequente. Pagou no dia 22, 8%. Pagou no mês seguinte, 14%. Pagou 2 meses após,
20% a partir do segundo mês seguinte. Se a obrigação foi incluída em notificação fiscal de lançamento de débito, ou seja, já foi autuado pela Receita Federal, 24% até 15 dias do recebimento da notificação, 30% após o 15º dia do recebimento da notificação, 40% após a apresentação de recurso, desde que antecedido da defesa, sendo ambos tempestivos, até 15 dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. E aqui nós temos que fazer uma explicação, que o decreto ele não se atualizou, essa matéria não é mais objeto de recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, e se é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Então, entenda-se, quando o decreto fala de decisão, ciência da decisão do CRPS, é ciência da decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e 50% após o 15º dia de ciência da decisão do CARF, enquanto não inscrita em dívida ativa. Se demorou tanto tempo para pagar essa contribuição social, a ponto dela ter sido inscrita em dívida ativa, após a inscrição, a sua multa vai ser de 60% quando não for objeto de parcelamento. Se houve parcelamento, 70%. 80% após ajuizado a execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento, e 100% de multa após o ajuizamento da execução fiscal, ou seja, entrou na justiça para cobrar aquela contribuição à Seguridade Social que não foi feita dentro do prazo e após a inclusão em dívida ativa, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. E com isso, pessoal, nós findamos aqui o item 5 do nosso edital, onde tratamos do financiamento da Seguridade Social. E uma vez que já identificamos os regimes de previdência, quem são os beneficiários do regime geral, os requisitos mínimos para a concessão de benefícios, quais sejam qualidade de segurado, carência, vimos de onde que sai o dinheiro para pagar os benefícios. No próximo bloco, nas próximas aulas, vamos então entender e conhecer o plano de benefícios do regime geral de previdência social, os benefícios previdenciários, os benefícios assistenciais, os benefícios de legislação especial, para que nós agora, numa sequência didática e lógica de entendimentos, entendamos qual o objetivo em se pagar esses benefícios, quais os riscos sociais que cada um deles cobre, e já de posse do conhecimento de onde que vem esse financiamento da Seguridade Social como um todo, não apenas para pagar benefícios previdenciários, mas também para manutenção e ampliação desses serviços relativos também à saúde e à assistência social. Nos aguardem na próxima aula.